ver se a conexão vai. Acho que tá entrando. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Vamos ver se o Instagram vai funcionar direitinho hoje. Boa tarde a todos. Vamos ver se esse horário vai ficar bom. Pelo menos se a bebê acordar nesse horário não tem nenhum problema. A gente consegue resolver facinho. Me avisem se vocês estão me ouvindo bem, tá? Se vocês estão me vendo bem, que o Instagram parece que tá meio instável aí. Olá. Então hoje, minha gente, a gente vai falar sobre as chaves da higiene natural para uma prática leve e eficiente. Por que eu escolhi esse tema? Porque a gente pode ter o conteúdo todo, mas se a gente não entender esses pontos, entender que a prática ela tem altos e baixos, não adianta a gente ter o conhecimento que a gente não vai conseguir aplicar. Porque eu imagino que se você já pratica higiene natural, você deve ter várias vezes, deve vir esse sentimento, às vezes de frustração, né? Por exemplo, você tá pegando todos os cocôs ou de repente pegando muitos xixis e de repente acontece alguma coisa que aí você não consegue pegar mais nenhum, só tem escape, é fralda atrás de fralda, e aí você vai ficando frustrada, a sua criança vai ficando mais resistente, não vai querer fazer, não quer sentar, e aí fica tudo uma situação tensa, né? E aí, se a gente não entende a dinâmica do processo, a gente acaba desistindo. Fala, não tá dando certo, ele tá recusando, eu tô me sentindo mal, deixa quieto isso aqui, né? Vamos pensar nisso lá só na hora do desfraudar, lá mais pra frente. E aí a gente perde uma grande oportunidade nesse momento. Então, o que eu quero falar é que, assim, a gente vai ter esses sentimentos. Todos, frustração, cansaço, a gente vai se sentir sobrecarregado. Tem hora que a gente vai querer jogar tudo pro alto e é assim, isso acontece, mas isso acontece eu acho em todas as áreas, né, da maternidade. E a higiene natural é só mais um que a gente precisa aprender e dançar conforme a música, porque não é um processo, o processo de aprendizado do bebê, ele não é um processo linear. Ele é assim, sobe, desce, curva, vai pra frente, vai para trás e a gente precisa ter o coração calmo de conseguir acompanhar isso e não ficar com esse sentimento permanente de frustração. Então, o primeiro ponto que eu quero que a gente entenda aqui, que eu acredito que você que está aí me ouvindo, você já sabe disso, mas eu preciso repetir, que é a gente quer ser gentil. A gente quer ser gentil e não coercitivo. Ou seja, é um processo que ele é natural. Durante milênios, as mães atendiam e atendem os filhos nas evacuações desde o nascimento. Então, aqui não tem nenhum tipo de coerção, ou seja, não vai ter nenhum tipo de punição, ou a gente não vai forçar a criança, não vai persuadir a criança a fazer aquilo que a gente quer. A gente vai simplesmente atender uma necessidade dela. Então aqui não tem troca, não tem chantagem, a gente não vai fazer troca por balinhas, por adesivos, não tem sistema de ponto, não tem nada disso. É simplesmente o atendimento da necessidade da criança, e esse é o ponto mais básico, tá? Então se nesse ponto você se sente estressado, irritado, entenda que é normal. E aí aqui a gente entra no segundo ponto, que a gente precisa de apoio, a gente precisa de suporte. Por quê? Porque numa cultura e num país onde a higiene natural é tido como algo normal culturalmente, que a gente perdeu isso aqui, né, no mundo ocidental moderno, as pessoas têm mais apoio, porque tem familiares mais próximas, tem uma rede, aquilo já tá na tradição, então a gente conta aí com a bagagem ancestral muito mais forte. E aí aqui nesse mundo moderno em que provavelmente você não conhece muitas pessoas que praticam higiene natural, né? E para as pessoas que você comenta, ou você é taxada de louca, ou as pessoas ficam assim, meu Deus, isso não é possível. Isso não é conciliável com uma vida moderna, né? Essa pessoa não deve fazer nada da vida, né?
E aí a gente fica sem apoio. Então é por isso que é muito, muito importante você ter apoio. Então se junte aí com pessoas que praticam. Tem o nosso grupo do Telegram, tem o nosso grupo do Facebook. Vocês podem entrar em contato comigo. É importante a gente se apoiar nesse processo, tirar dúvida. Ou às vezes a gente simplesmente quer desabafar e ser ouvido. Então isso é muito importante para a gente conseguir persistir no processo. Outro ponto muitíssimo importante é que a gente se livre das metas e dos objetivos e das programações. Por quê? Porque um dia o seu filho vai ser desfraudado. A gente quer que chegue nesse ponto, mas isso não pode ser a nossa motivação principal. A gente não vai estar com isso pensando, eu tô fazendo isso para ele ser desfraudado mais cedo, tal. Esse não é o nosso objetivo. Lembra, o nosso objetivo é atender uma necessidade da criança. E se a gente fica pensando no momento que o desfraude vai acontecer e tal, a gente começa a criar uma pressão, uma ansiedade dentro da gente e a criança sente isso. E aí ela vai responder de uma forma, vai ter luta por poder, vai ter estresse. Então a gente não quer que tenha nenhum tipo de pressão, de ansiedade também da nossa parte, desse processo acabar logo. Porque aí é aí que começam as resistências, né? E aí eu digo que isso é verdade. Por exemplo, há um tempo agora, pouco tempo atrás, eu já tô no processo com a minha filha que a gente tá indo muito bem, né? E aí me veio o pensamento, nossa, logo logo eu vou desfraudar, né? Porque nosso processo tá indo muito bem. E aí eu fiquei com essa ideia de, logo eu vou desfraudar. Então já comecei com um planejamento de como que eu vou fazer pra ela desfraudar daqui a pouco. E aí o que aconteceu? Imediatamente a resposta dela foi de recusar. Comecei a perder muito mais xixi. Comecei a ficar lá mais neurótica em querer pegar os xixis pra a fralda ficar seca e tal. E aí o que acontece? Recusa. Ela recusa, eu fico estressada e isso não dá certo. Então é importante a gente entender que ali o nosso foco aqui é se conectar com a criança. Que é no momento que esse é o terceiro ponto, que é se conectar. No momento que a gente se conecta com a criança e que a gente tira o foco da prática, tira o foco de acertar, tira o foco de pegar o maior número de xixi, o maior número de cocô e deixar, sabe? A prática flui. Porque 95% das resistências das crianças estão enraizadas nessa questão da gente oferecer demais. Que a gente tá muito nervoso, né? E muito ansioso e a gente quer fazer o negócio dar certo, mas a gente não tá conectada com a criança. E a partir do momento que a gente se desconecta com a criança, a prática sai. Ela sai do eixo. E no momento que às vezes a gente precisa dar simplesmente um passo para trás, pegar um pouco mais leve, se conectar com a criança, e aí a prática novamente ela entra no eixo naturalmente. Então esse assim é um dos principais, é se conectar com a criança. E eu sei que fica abstrato isso, né? Se conectar. É muito fácil, se conecte com a sua criança, né? Mas como que eu faço isso, né? E aí é uma coisa que você vai ter que ir descobrindo com essa criança. É tirar do foco um pouco essa questão da prática. Eu preciso acertar. Não, observa a sua criança, observa os sinais que ela tá dando. Observa quando que ela recusa. A gente tem que aprender com os nossos erros também. Porque às vezes a gente leva muito, né, e erra, porque a gente tá levando no momento que ela não precisa. Então, o que eu posso aprender com esse momento que eu errei? Ou no momento que você, por exemplo, tá desconectada, tá trabalhando em alguma coisa, ou tá fazendo uma outra coisa, a criança vai ter um escape. O que você tem que aprender com isso? Então, é muito mais essa questão. Então, o próximo ponto é que é um trabalho em equipe. Não é um trabalho só da criança e não é um trabalho só seu. A higiene natural, todo o conceito dela tá ligado com a questão da criança ter os instintos de não querer se molhar, de não querer se sujar e de não querer ficar sentado nos próprios dejetos. Então a chave aqui é a gente lembrar que o bebê ele precisa da gente para ajudá-lo a fazer xixi. Ele precisa que a gente ajude ele a atender essa necessidade que ele tem. A gente é parceiro dele nesse atendimento das necessidades dele e em responder essas exigências que ele tem. Então, se ele começar a parar de pedir ou se ele começar a pedir de uma forma diferente, a gente precisa seguir ele, entender o que ele está precisando e seguir o jogo de uma forma como se a gente fosse parceiro mesmo. Se a gente estivesse em campo, entende?
Então, da mesma forma que ele pede que ele tá com fome e ele pede que ele tá com sono, ele também, de alguma forma, ele vai te dizer que ele precisa evacuar. E aí, se ele estiver muito distraído para te dizer, aí é hora da gente assumir a frente e, filho, você precisa ir ao banheiro. Então, ou se ele não der sinal nenhum, a gente vai começar a se guiar pelo tempo natural dele, que eu já falei nas outras lives que estão disponíveis no YouTube. Outra coisa que é importante, o bebê ele vai começar a segurar um pouco mais, segurar assim, não vai segurar a ponto dele se machucar, mas conforme ele vai se desenvolvendo, a bexiga vai ficando maior, os músculos vão ficando mais fortes, e ele também vai desenvolvendo uma confiança em você, porque ele sabe que você vai atender ele. Então ele consegue esperar um pouquinho mais, porque no começo é que nem um recém-nascido. No começo ele chora e ele precisa do colo imediatamente. Mas conforme eles vão crescendo, eles conseguem esperar um pouquinho mais, né? Então o bebê ele pede, quando ele é recém-nascido, tem que ser de imediato pra gente responder, né? Pra não perder o xixi, não perder o cocô. Mas com o tempo, essa resposta não precisa ser tão imediata, não precisa estar ali no gatilho. Ela pode ser um pouco mais calma. E outra coisa interessante é que também os xixis, eles vão se consolidando. Então, antes 2 xixis pequenos, eles vão virar um xixi maior. Então, a gente tem um pouquinho mais de tempo para agir de forma calma e gentil com eles. Outra questão é que a consistência, que nem eu tava falando da confiança, né? Que a criança vai ter confiança que você vai atender ele. E essa consistência na prática é que vai construir essa confiança. Então, consistência eu digo pelo menos assim, uma vez por dia. Já dá uma consistência bem mais forte para a criança, porque ela consegue assimilar bem melhor, ela não vai ficar muito confusa. Então, ela sabe que você vai atender ela. Então, a confiança dela em relação a você, ao seu atendimento, ela vai se fortalecendo e a relação de vocês, a relação minha com a minha filha, ela vai melhorando, porque vai estar muito mais tranquila, ela sabe que você vai responder, ela não precisa ficar estressada imaginando se você vai responder ou não, né? E aí, por trazer tranquilidade também, lá mais pra frente, agora a gente tá falando de um bebezinho, mas um dia esses bebês vão virar crianças e vão virar adolescentes. E os adolescentes e as crianças, eles obedecem, né, a quem eles confiam. Nós obedecemos. Nós nos inspiramos em pessoas que a gente confia, né? Então, aqui a gente vai criar uma confiança em um nível muito mais profundo. Porque a gente está atendendo uma das necessidades primordiais da criança. Gente, vocês estão entendendo? Tá tudo bem aí? Tô falando muito rápido, eu não quero tomar muito tempo de vocês hoje, essa tarde maravilhosa. Outro ponto importante é a gente se livrar da perfeição e da persuasão. Aqui a gente não vai, lembra como eu disse, a gente não vai forçar a criança. Então, ao mesmo tempo que se a gente forçar uma criança a comer, isso vai poder eventualmente causar uma desordem alimentar. Da mesma forma, se a gente forçar a criança a ir ao banheiro quando ela não quer ir, a gente vai poder causar alguma desordem na questão ou com desfraude, ou de molhar a cama, ou a pessoa, ele pode ter culpa, medo, vergonha em relação ao banheiro. Então a gente quer ser tudo muito gentil e sempre conectado com a criança. De entender, quando ela recusa, a gente entender também e dar o passinho para trás e respeitar as necessidades dela, né? E aqui não é sobre pegar todos os xixis, todos os cocôs, ou desfraldar o mais cedo possível, ou, ai não, aquela mãe desfraldou o bebê com 11 meses, com 13 meses. Então não é sobre isso, entende? Lembra, é sobre comunicar com essa criança e aproveitar a conexão que a gente vai criar aqui com eles. E ajudar o bebê a manter a sensibilidade que nasce com ele, de se manter limpo, de se manter seco, e a gente vai seguir eles. A gente vai seguir como um companheiro nessa jornada. Um ponto importantíssimo, gente, é fazer ser divertido. A vida é pra ser divertida, né? Eu, pelo menos, né? Eu sou uma pessoa que parece que tudo é muito pesado, sabe? E não é pra ser pesado, é pra ser leve. Então a gente precisa aumentar a nossa comunicação, sobre a comunicação e
ajudar a criança a manter a sensibilidade e os instintos, né, que já nasceram com ele. Não é uma tarefa mundana, é algo muito, muito especial. E quando a gente se diverte praticando juntos, vai ser muito mais agradável essa transformação e ver a criança se transformando e se tornando independente em relação a isso. É muito, muito, muito lindo isso, né? Você ajudar a criança a tomar a independência, né? A se tornar independente. Eu, e aí, eu falei isso, né? Faça ser divertido. E aí já tem pessoas que vão no momento que tá muito tenso, né? A situação tá tensa, tá nervosa, já cria mais uma pressão em cima de si, mais uma culpa. Mas disseram que era pra ser divertido, eu não tô sentindo que é divertido, tá muito difícil. Então, esses pra ser divertido não é pra ser mais uma pressão, nem mais uma culpa no momento que não tivesse pra ser divertido. É simplesmente pra ser um lembrete, tá? Porque até os erros podem ser divertidos. Até os erros podem ser divertidos. É a nossa forma, né, de encarar as situações que faz a diferença, né? Por exemplo, esses dias aqui, ai gente, vou ter que confessar. Eu faço sempre um período sem fralda antes dela tomar banho, né? Mas eu sempre tô, de certa forma, atenta, né? E aí foram 2 dias que ela tava sem fralda, mas não tava comigo, tava com meu marido. E aí a gente teve. E nunca, gente, nunca acontece dela fazer cocô e depois ela ter mais cocô pra fazer. Isso nunca acontece. E aí, lógico, eu sem fralda, tudo bem, nunca acontece nada. E de repente aconteceu um cocôzão. Um foi na calcinha, mas caiu e outro foi no chão. Imagina se você fica estressado com uma situação dessa, né? Primeiro, fui eu que não pus a fralda. Então você tem que rir, né? Porque um cocô na sala, pelo amor de Deus, né? Não é pra acontecer. Mas você vai ficar nervoso? É culpa, não é da criança, né? E aí, o que a gente pode aprender com essa situação que saiu totalmente fora, né? Bom, talvez eu tenha que ficar mais de olho, né? E ajudar a criança a entender, porque ela olhou e falou assim: que é isso aqui, né? Aconteceu alguma coisa que normalmente não acontece, né? Então, falar com a criança: que é isso? Onde que é pra isso ir? E lidar com essa situação de uma forma leve, né? Porque eu confesso que eu achei até engraçado, gente. Mas isso aqui não é pra. Isso não pode ser uma rotina, entende? E isso aconteceu nesse momento que eu disse pra vocês que eu tava super focada. E aí é isso que acontece quando a gente fica super focada e quando a gente quer fazer tudo e acertar e não sei o que. É isso que acontece. A criança vai recusar, a criança vai fazer em um outro momento e a gente vai ficar maluquinho. Então, tomar todas essas oportunidades como aprendizado. E outro ponto muito importante, a gente ri com essas catástrofes, né, gente? Porque é normal. E existe um momento que pode ser nojento, né? Mas o momento, às vezes a gente vai receber um xixi, a gente vai receber um cocô. Mas acredite, aqui vocês podem ter certeza que isso iria acontecer de qualquer forma. Praticando higiene natural ou não, deixando fraldado 100% do tempo ou não, a gente vai ter que encostar no cocô uma hora. A gente vai ter cocô em algum lugar alguma hora. Então, é uma forma também da gente de explicar para a criança, né? Ensinar a aceitação, ensinar onde é de que forma que a gente faz, né? E modelar para a criança aquilo que a gente quer que ela um dia ela tenha, né? De é, de nossa, esqueci a palavra, de aspectos positivos, né, em si. Vamos ler aqui. Ai, quando tu vai cocô no penico, meu Deus, a gente agradece mesmo de não ter sido na fralda. Imagina, limpar a bunda inteira da criança ou limpar as costas inteiras da criança. Às vezes eu fico muito tempo com o meu bebê e ele não faz. Aí depois que eu ponho a fralda, não demora muito e ele faz xixi na fralda. O que pode ser? Às vezes ele não tá confortável. Às vezes ele quer fazer de outra forma. Normalmente o bebê não tá relaxado. Pra ele não fazer, se ele precisa fazer, ele não tá relaxado. Às vezes é a posição, às vezes é o local, às vezes é a sua energia em relação a isso, como você tá segurando. Então, aqui a questão é que eu falo, a gente precisa experimentar.
Então vamos experimentar com o local, vamos experimentar com o recipiente, vamos experimentar com a posição, com tudo, com o som que a gente faz, com o que a gente fala. Então, são altos e baixos. E essa é a dança da higiene natural. É a gente entender e ir mudando conforme a criança vai mudando. A gente tem que ter essa flexibilidade. Que aí é o ponto importante, é escolher o caminho do meio. Então aqui a gente não quer nem ser extremamente rígido, porque eu sei de pessoas muito rígidas que a higiene natural é acima de todos, acima de tudo. E tem as pessoas que são extremamente moles e inconsistentes. Que aí o que acontece é que a criança também fica confusa. Então a gente querer que a criança faça no local adequado é ok. A gente forçar que a criança faça é quase um abuso. E a gente deixar a criança fazer em todo lugar, em qualquer lugar, o tempo todo, também é questionável. Então, em qualquer uma dessas posições extremamente rígida ou extremamente permissiva, a gente vai faltar aqui as habilidades que a gente precisa ter, que são, por exemplo, a flexibilidade, a resiliência, a criatividade e a mente aberta para conseguir adaptar às situações e criar crianças equilibradas, que é isso que a gente quer também, né? Então a gente precisa estar sempre procurando estar no caminho do meio, perceber que hora que eu tô muito rígida, que hora que eu tô muito permissiva, ou não, né? Às vezes você não tá em nenhum dos dois, você só tem um ou só tem o outro, né? Então, em relação à higiene natural, a gente tem que ser o caminho do meio, para que ele funcione de forma fluida, né? Consegui ser um pouco mais rápida hoje. Que a live ia demorar 40 minutos. Não, tem que ser mais rápido. Então eu espero que tenha sido mais rápido. Gente, ficou claro? Ficou claro o que eu disse? Vocês têm alguma dúvida? O que eu posso ajudar vocês hoje? Eu acredito que o que eu tinha que expor aqui eu expus. E é mais aí, talvez, o que vocês precisam. O que vocês precisam hoje? Que entende? Eu vou bater na tecla sempre que o foco aqui é a conexão. Então é a gente comunicar, a gente escutar, a gente responder gentilmente as necessidades do nosso filho, prontamente também, e compartilhar essa experiência da conexão que vai se gerar. Então, a gente se conectando com a nossa criança, a prática flui. Às vezes a gente tem que sair um pouquinho, tá? Dar um passo para trás. Quando a gente tá muito em cima, a gente precisa dar um passo para trás, mas a gente não pode parar. Porque às vezes esse passo para trás os pais simplesmente largam, deixa quieto, deixa começar a fazer na fralda, tal. Tem uma recusa, não, larga a mão e deixa a criança fazer só simplesmente na fralda e abandona o processo. E a gente não quer isso também. A gente quer continuar sendo consistente, mas muitas vezes a gente vai ter que dar um passo para trás para observar a situação de uma forma não emocional, entender quais são os pontos que a gente precisa mudar. Você tem algum curso? Em breve, Júnia, em breve. Ele tá no forno aí, são planos, ano que vem ele vai estar. Vou lançar para vocês um cursinho que vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante. Comentei com uma conhecida sobre minha bebê que usa o piniquinho, ela dá aula numa escolinha. O marido dela disse que ele chegou em casa e foi pesquisar sobre isso e viu que não é desfraude precoce. Não, higiene natural não é desfraude precoce. E que vai ver o que pode fazer lá na escolinha com as crianças pequenas. Gente, a vida seria tão mais fácil. Tem muitas escolas que aceitam fazer, que no momento que entendem, tem algumas que já fazem, que conhecem, mas por enquanto essa realidade é muito pequena. E é facilitar tanto a vida das pessoas nas escolas, nas creches. Essa informação, esse é o meu trabalho aqui também, é levar essa informação para mais pessoas para que isso possa mudar um pouquinho. Mais alguma coisa? Lembrando que tem suporte, vocês podem entrar no meu grupo do Facebook. Tenho tanto o Vá Sem Fralda quanto o Go Diaper Free Brasil. Tá o link lá na minha bio e tem o Telegram. Que por enquanto eu sei que eu tô devendo responder algumas dúvidas lá.
Mas eu tô pensando também em abrir para ser mais uma interação, em alguns momentos abrir para ter interação entre os participantes, porque muitas vezes as pessoas conseguem se ajudar, né? E também existem alguns outros grupos no Facebook, tem o grupo do Bebê Sem Fralda também, que ele tá meio parado, mas são todas formas e tem pessoas que estão ativas, que respondem. Então, a gente se juntar com outras pessoas que praticam vai facilitar demais a gente atravessar os momentos de crise, assim, né? Como seria a gíria natural na escola? Olha, tem escolas que fazem, por exemplo, que você pode pedir, né? Ela não vai necessariamente, dependendo da escola, ela não vai ficar observando o seu filho. Mas ela pode oferecer o piniquinho a cada 1 hora, por exemplo. Depende do que você conversar, né? Porque você pode pedir para oferecer, quando for oferecer para as crianças mais velhas, o banheiro oferece para o meu bebê também. Isso vai tudo depender da idade, né? Da idade e da condução da escola. Tipo, que forma que é dividido e tudo mais. Mas seria muito mais fácil você posicionar a criança 1, 2 vezes no período do que você trocar 4 fraldas, né? Se bem que tem muitas escolas e tem muitas creches que simplesmente deixam a fralda, uma fralda o período inteiro, troca só na hora de ir embora para os pais verem que a fralda tá bem sequinha, né? Isso acontece também, eu já vi. Bom, acho que não tem mais dúvidas, né? Eu prometi pra vocês que eu ia sortear uma outra consultoria grátis. E eu vou sortear. Aqui nessa live eu não consigo sortear. Então eu preciso que vocês vão na minha última publicação, que é a publicação dessa live. E quem quiser ganhar uma consultoria grátis, manda um soquinho, um emoticon, um emoji de soquinho, sabe? Que aí eu consigo padronizar os comentários e sortear a partir desses. A hora que eu fechar a live aqui, eu vou esperar vocês irem lá comentar, quem quiser. E daqui, ó, são 2h30. 2h45 eu vou sortear, tá bom? O que vai consistir essa consultoria? É um dos meus pacotes melhores, assim, né? Maiores. É uma conversa introdutória de 1 hora, 1 hora e meia, mais 1 hora de retorno, que aí pode ser dividido em consultas menores de 15, 20, 30 minutos. E aí, e aí esse período ele pode ser usado de 1 hora, pode ser usado aí ao decorrer do tempo. Claro, também minha disponibilidade por WhatsApp também. As dúvidas mais simples eu consigo responder por WhatsApp, sim. E aí dúvidas um pouco que a gente precisa conversar, daí a gente faz alguma ligação. Então é isso, pessoal. Eu vou fechar aqui. Muito, muito obrigada por vocês terem participado. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Hoje foi um pouquinho mais rápido, porque não dá pra tomar muito tempo de vocês. Mas um prazer. Semana que vem eu vou fazer mais uma, antes da gente terminar o ano, pra gente começar o ano aí super bem, em questão de conhecimento, tá bom? Então, muito obrigada. Vão lá na publicação agora, manda soquinho. E eu espero vocês na próxima. Um beijo!